Não se esqueça de dar o like. Minha história e as consequências. Então, na noite passada, minha esposa de 7 anos decidiu ter uma noite tranquila. Após o jantar, ela foi para a sala de estar e estava assistindo aos seus programas enquanto eu alternava entre assistir ao jogo de futebol e fazer algumas coisas que havia planejado. De repente, ela pegou o vinho e bebeu 2 garrafas. Por volta da meia-noite, fui checar como ela estava e a encontrei desacordada no sofá. Fui pegá-la quando o relógio dela tocou e uma mensagem apareceu na tela. Dizia algo como, haha, não posso fazer isso, meu nome, me arrebentaria. Fiquei me perguntando do que diabos se tratava, então cliquei nisso e era uma conversa entre minha esposa e um amigo meu. Agora, eu não diria que esse cara é um amigo íntimo, mas é alguém com quem joguei futebol de salão por anos, bebi junto e conheço desde a adolescência. Costumávamos chamá-lo de guardador de casacos porque, quando brigávamos na adolescência, ele sempre era o cara que segurava os casacos enquanto todo mundo partia para a briga. Certo, como eu disse, cliquei na conversa enquanto essa coisa ainda estava presa ao pulso dela, e rolei até o topo, e pelo que posso dizer, é ele quem entra em contato com ela primeiro, a menos que ela tenha pagado. Há muita paquera e piscadelas, mas nada que você pudesse dizer com certeza que era traição. Depois cheguei à noite passada e quando ela estava bêbada, ela começou a pedir sexo a ele abertamente, eu não podia acreditar nos meus olhos. Estou parafraseando aqui porque não consigo lembrar as palavras exatas, mas ela estava dizendo coisas como quanto ela sempre o quis, como ninguém jamais descobriria se ele quisesse fazer algo, e a última que me matou, que ela era ótima em guardar segredos. Tentei rolar a conversa no relógio, mas não encontrei outras mensagens, e não conheço a senha do telefone dela. Coloquei-a na cama e apenas fiquei sentado na cozinha chocado até adormecer, e depois acordei para o trabalho por volta das 5h30. Quando fui entrar na minha van de trabalho, me curvei sobre o volante e percebi que não conseguia enfrentar isso, então voltei para casa, peguei uma garrafa de vodka meio vazia, enchi até o topo com refrigerante e fui dar uma volta pela linha ferroviária. Moramos perto de muitas áreas arborizadas e uma linha ferroviária desativada que se estende por quilômetros, e já andei cerca de metade dela. Estou sentado debaixo de uma ponte ferroviária como um troll, fervendo de raiva com toda essa situação. Você provavelmente pensaria que há uma fogueira acesa a 1 quilômetro de distância devido ao vapor saindo das minhas orelhas. Então, o que faço? Não quero falar com ela, não consigo nem suportar olhá-la depois de ler aquelas coisas, foi como uma faca no meu coração. Sinto que todo o amor que eu tinha por ela evaporou no ar depois de ler ela implorando daquela forma, nojento. Honestamente, eu quero sumir, cara. Se eu pudesse, nunca mais falaria com ela. Mas a questão é, até que ponto quero levar isso? Não me importo, sendo sincero, estou apenas cansado, nunca me senti tão traído e com nojo em toda a minha vida. O problema é que investi tanto nela, não apenas como parceira, mas como pessoa. Eu a amava tanto e achava que sua personalidade, por extensão, minha personalidade, refletiam a de boas pessoas. Perceber que ela é uma traidora traz a sensação de que sou uma pessoa ruim, me sinto pior do que era ontem. A única maneira de descrever é que é como descobrir que alguém em quem você admirava, de quem você aceitava conselhos e lições de vida, de repente, descobrir que era um pedófilo ou um estuprador ou apenas um depravado total. Sua percepção inteira de si mesmo e de quem você é seria destruída porque você absorveu o que ele disse e investiu tempo em um depravado. Deus, estou divagando, peço desculpas por isso. Tenho sorte de que nossa casa seja de propriedade dos meus pais, que se mudaram para uma vila de aposentados há 6 anos, e nos mudamos para cá. A casa será deixada para mim quando eles morrerem, mas eu não a possuo e espero que não a possua por muito tempo. Eles não estavam interessados em lidar com a manutenção e todos os problemas, queriam passar seus últimos dias em paz. Portanto, quando nos divorciarmos, minha futura ex-esposa não colocará as mãos nela. Então, o que faço? Estou honestamente pensando em simplesmente não dizer uma palavra e jogá-la para fora. Além disso, enquanto caminhava até aqui, passou pela minha cabeça pedir ao meu amigo que é serralheiro para mudar as fechaduras discretamente hoje. Posso inventar alguma desculpa sobre as portas estarem quebradas. Ela não se importará com o que está acontecendo de qualquer maneira, desde que eu esteja por perto. Depois que ele terminar, trancarei a porta da frente e direi a ela para ir olhar algo lá fora. Quando ela sair, vou correr de volta e trancar a porta atrás de mim. Isso sou infantil pra caramba, não é? Ah, sério, não sei o que fazer, estou olhando para uma garrafa agora e minha vida parece que foi despedaçada nas costuras. Quanto ao tal amigo imbecil, não há dúvida de que ele estava aprontando algo aqui. Também não há dúvida de que eu não teria descoberto nada disso, então vou vê-lo em breve. Deixe para lá a história de segurar casacos, ele vai segurar o rosto dele. Quarta-feira, 28 de outubro. Agradeço a todos que entraram em contato comigo após a minha primeira postagem, foi apreciado.
Então, ontem, depois de escrever o post e estar completamente arrasado, 2 passeadores de cachorros vieram falar comigo, pois eu estava preocupando-os. Eu contei tudo a eles, eles ouviram, e a primeira coisa que uma me disse foi: rapaz, a pior coisa que você pode fazer agora é beber, isso vai causar estragos. Tenho que agradecê-la por isso, porque naquele momento eu estava no caminho para o inferno. Joguei a vodka fora, entrei em contato com um amigo e ele disse que eu poderia ir para a casa dele por um tempo para me acalmar, ele estava no trabalho, mas me disse onde estava a chave reserva. Moramos em uma pequena cidade de cerca de 15 mil pessoas e ele não estava muito longe, então assim que cheguei lá, sentei no sofá dele, tentando me acalmar. Durante a manhã, recebi múltiplas mensagens de texto e ligações da minha esposa, perguntando onde eu estava e o que diabos estava acontecendo, já que minha van de trabalho ainda estava na garagem e eu não estava em lugar algum. Eu mandei uma mensagem de volta dizendo a ela que havia um problema no motor, então peguei uma carona para o trabalho, o que ela pareceu aceitar, já que apenas respondeu com um ok. Quando meu amigo voltou do trabalho por volta das 17 horas, contei a ele tudo o que havia acontecido e pedi a opinião dele. Também disse a ele para não contar a ninguém sobre o guarda-casacos, pois isso poderia chegar até minha esposa, o que eu não queria neste momento. Lidarei com ele mais tarde. Com isso, quero dizer que vou expor o quão rato ele é. Espancar o cara não me ajuda em nada no momento. Em relação às pessoas que dizem que ele não fez nada de errado, ele mandou a primeira mensagem para minha esposa, ele estava sendo extremamente flertador. Que diabos ele estava pensando mandando mensagem para minha esposa em primeiro lugar, ele só a conhece de vista, de longe. Olha, não tenho problema com 2 adultos conversando um com o outro, mas eles mal se conheciam e a conversa já estava flertando desde o início, pelo que consegui entender. Acho que eles se encontraram quando saíram por aí e a coisa ficou flertante a partir daí. Então, meu amigo me convenceu a manter um perfil discreto e ver o que posso descobrir, mas ao mesmo tempo falar com um advogado e iniciar o processo de descobrir minhas opções, o que fiz hoje. Ele me levou para casa por volta das 18 horas, e eu estava exausto naquele momento, acho que a adrenalina bombeando o dia todo e de repente parando, te deixa exausto, então estava extremamente cansado quando cheguei em casa. Assim que entrei em casa, percebi que algo estava errado, já que minha esposa estava em cima de mim, fazendo todas as perguntas possíveis sobre o trabalho. Perguntei por que ela se importava tanto. Ela disse que eu tinha deixado minha garrafa de bebida e minha sacola de almoço no banco do passageiro da frente da minha van, e algo estava errado hoje, ela podia sentir. Estava prestes a mentir, mas estava simplesmente cansado demais, não tinha ânimo para criar nenhum tipo de farsa, então eu apenas disse que sim, havia algo errado. Quando coloquei ela bêbada para dormir ontem à noite, uma mensagem apareceu no relógio dela, que eu li, e todas as outras, e que ela era uma traidora nojenta da qual eu não queria mais saber. A postura dela passou de uma pessoa de braços cruzados com poder para uma garotinha assustada em cerca de 1 segundo. Boa em guardar segredos, né? Pedindo aquele ratinho por sexo, né? Sim, li tudo. Ela começou a chorar, e eu me afastei e subi para o chuveiro. Quando saí, ela estava sentada no topo da escada, ainda chorando, e as desculpas começaram imediatamente. Como ela estava bêbada, vulnerável, nunca tinha feito nada daquele tipo antes, como ele havia mandado a primeira mensagem e não significava nada, ela nunca iria realmente fazer isso. Praticamente tudo que todos aqui estavam dizendo que ela diria, como se ela tivesse o roteiro pronto. A única coisa que ela não fez foi tentar me culpar, provavelmente sabia que eu a teria expulsado pela porta se tivesse tentado essa história. Eu disse a ela que queria o divórcio e que ela deveria sair de casa em 1 mês. Também disse a ela que ela iria para o quarto de hóspedes. Desde então, tenho praticamente ignorado-a, apenas olhando com raiva e sacudindo a cabeça quando ela começa a falar besteira, eu não quero ouvir. Ela dormiu no quarto de hóspedes ontem à noite, e hoje não falei nem mandei mensagens para ela. Com sorte, talvez ela tenha ido embora quando eu voltar do trabalho, mas minha sorte não é tão boa, suponho. Quanto a tirá-la daqui, eu estava contando para os meus pais o que estava acontecendo, e minha mãe insistiu que eu não a jogasse nas ruas. Ela e minha mãe são próximas e sempre foram, estaríamos juntos há 11 anos em dezembro. Minha mãe estava dizendo que ela cometeu um erro e que deveríamos resolver como adultos, que passamos por muitas coisas juntos e que ela na verdade não fez nada, eram apenas palavras. Ela tomou completamente o partido dela em vez do meu, não podia acreditar. Isso pode me prejudicar aqui? Tipo, eu não tenho o direito de pedir a ela que saia se minha mãe for contra? Vai ser minha casa quando meus pais falecerem, e eu não fiz nada de errado, então não vou embora. Consegui marcar uma consulta com um advogado de divórcio para a próxima semana, então irei lá para discutir minhas opções. Até lá, vou simplesmente ignorar minha futura ex-esposa, suponho.
Se eu tiver sorte, talvez ela não admita mais nada agora, nunca saberei se ela era realmente uma boa mentirosa ou se estava apenas falando besteira para ganhar a simpatia dele para um caso. De qualquer forma, desculpe pela demora na atualização, só tive a chance de escrever agora, pois estou terminando o trabalho. Bem, de volta ao parque de diversões, eu suponho. Segunda-feira, 16 de novembro. Olá, pensei em dar uma atualização, já que muitas pessoas me mandaram mensagens pessoais pedindo por uma. Já se passaram 20 dias desde que descobri que minha esposa estava tentando me trair com meu amigo, e a situação se tornou um inferno. Eu dei a ela um mês para sair, e ela tem dormido no quarto de hóspedes, mas está claro agora que não tem a intenção de ir embora depois de influenciar minha mãe. Ela não tem para onde ir de qualquer forma, mas isso não é meu problema. Já consultei meu advogado de divórcio várias vezes e estou agora no processo de elaboração de uma petição de divórcio e de entrega dos papéis do divórcio para minha esposa. Também abri minha própria conta bancária e peguei 50% do saldo da nossa conta conjunta. O clima em casa tem sido estranho, para dizer o mínimo. A sala de estar se transformou em uma terra de ninguém, onde ninguém frequenta, já que ambos passamos a maior parte do tempo em nossos quartos. Também tenho trabalhado até tarde de propósito para não ter que interagir muito com ela. Eu estava ignorando completamente, mas depois de ler sobre o 180, comecei a implementá-lo e a ser civil, embora um pouco frio com ela. Fico feliz por ter feito isso, pois estava começando a me sentir um monstro por recusar reconhecer sua existência. Não era a maneira certa de se comportar e acabei sentindo que fui eu quem a tinha prejudicado, em vez do contrário. A única vez que quebrei o 180 foi quando entrei no banheiro na semana passada e ela estava sentada no chão ao lado da banheira chorando. Eu a ajudei a se levantar e instintivamente a abracei, embora tenha sido mais um abraço de consolo do que um com muito amor. A coisa triste é que estou tão desconfiado dela agora que não a colocaria acima de criar uma encenação só para que eu entrasse e ela pudesse atuar. O problema é que isso provavelmente nem é verdade, mas esse é o tipo de coisa que passa pela minha cabeça neste ambiente, é tóxico. Ela ficou falando que fará qualquer coisa e tudo para salvar este casamento, tudo para me provar que foi apenas um erro bobo, então sugeri um teste do detector de mentiras. Não tenho planos de fazer um, nem saberia por onde começar, apenas queria avaliar sua reação. Ela estava a favor, bem, até algumas horas depois, quando veio até mim, tablet na mão, falando sobre o quão imprecisos esses testes são, e que a ansiedade e nervosismo podem dar leituras falsas, e com elas seu transtorno de ansiedade e tudo mais. Eu apenas ri, nem mesmo foi um riso normal. Começou como uma espécie de risadinha e terminou em uma risada infantil. Parece que ela faria de tudo para salvar este casamento, bem, tudo, exceto fazer um teste do detector de mentiras, De qualquer forma, não importa, eu quis dizer o que disse na minha postagem original, cada pedaço de amor que eu tinha por ela se dissipou no ar depois de ler aquelas coisas horríveis. Não a vejo mais como meu verdadeiro amor, a pessoa para quem eu poderia contar qualquer coisa e em quem confiaria com a minha vida. Só vejo lixo, lixo que precisa ser levado para fora antes que o lugar fique fedido. O guarda-casacos tem sido o assunto da cidade desde que o expus ao nosso grupo de amigos algumas semanas atrás. Pode-se dizer com segurança que ele não tem mais amigos entre nós e foi completamente ostracizado. Eu tentei ligar para ele algumas vezes, mas ele se recusou a atender e bloqueou o meu número. Que se dane esse ratozinho, espero que tenha valido a pena. Falei várias vezes com minha mãe sobre isso, e durante uma discussão acalorada, perguntei a ela por que ela estava tomando o lado da minha esposa. Tipo, ela não estava me contando algo? O que ela estava esperando? Que nós vivêssemos como colegas de quarto. Continuássemos como se nada tivesse acontecido. É ridículo. Ela disse que sempre viu minha esposa como a filha que nunca teve, mas sempre quis. Minha mãe teve uma filha natimorta antes de eu nascer e isso a assombra, então ela se apegou à minha esposa desde que nos conhecemos. Como eu disse anteriormente, elas têm um vínculo próximo. O fato de minha esposa não ter família e apenas alguns amigos que têm suas próprias vidas ocupadas e família significa que, se eu a expulsasse, ela ficaria completamente sozinha, e minha mãe acha isso inaceitável, especialmente durante uma pandemia. Ela tentou me fazer chegar a um acordo, dizendo que em 3 ou 4 meses deveríamos reconsiderar e ver onde estamos mentalmente, e está me incentivando a tentar aconselhamento de casais antes de jogar a toalha. Não vou fazer isso, a ideia de estar na mesma casa que minha esposa no Natal me deixa doente. Ela vai querer fazer tudo direito, como faz todos os anos, e será um desastre total. Meu pai, Deus o abençoe, nunca foi muito de falar. Nunca para cima nem para baixo, apenas sempre esteve lá. Ele é um homem calmo, orgulhoso, mas tímido, e a palavra de minha mãe sempre foi a que mais importa em nossa casa.
As pessoas aqui têm me dito que sou egoísta e mimado, já que não é a minha casa e não tenho o direito de fazer exigências, mas agora é uma questão de minha esposa ou eu para os meus pais. Se o pior acontecer, estou pronto para sair pela porta e nunca mais voltar. Que se dane esta casa, tenho que ser capaz de me olhar no espelho com alguma autoestima e alguém tem que manter a palavra nesta confusão. Se eu sair, meu amigo disse que posso ficar com ele por algumas semanas até me estabelecer. Se eu sair por essa porta, no entanto, estou acabado com meus pais, nunca mais vou falar com eles em minha vida. Eles provavelmente vão ver como se eu tivesse desistido deles, como se eu estivesse indo embora sem tentar pelo menos consertar as coisas primeiro. Vejo como eles escolheram alguém que partiu meu coração em vez de mim. Quais serão as implicações disso quando eu for embora? Apenas ela ficando lá sozinha, minha mãe e meu pai cuidando de uma traidora enquanto seu próprio filho vai embora? Um pouco mais de informações sobre a casa. Meus pais nos deixaram morar lá 1 ano após nosso casamento. Foi um presente de casamento atrasado, embora essa tenha sido apenas a conversa deles na época. Eles sempre planejaram se mudar e nos colocar lá. Gastei dezenas de milhares com ela ao longo dos anos, mas isso não vem ao caso. Eu tenho fantasias de deixar tudo isso para trás, ir para um lugar novo e recomeçar, mas não tenho para onde ir. Vivi nesta cidade a minha vida toda, é tudo que conheço. Estou sendo muito duro aqui? Estou literalmente pronto para deixar meus pais de lado, mas me sinto tão dividido. Por que sou eu quem tem que perder tudo e todos? Tentei ser bom, e sempre pensei que você cria sua própria sorte, e coisas boas acontecem com pessoas boas. Talvez eu não seja tão bom quanto penso, talvez eu mereça tudo o que aconteceu. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Quarta-feira, 2 de dezembro. Bem, desde esta manhã, não chamo mais aquela casa de lar. Vi no calendário que minha esposa tinha uma consulta no hospital com seu oftalmologista, então, sabendo que ela estaria fora por algumas horas, aproveitei a oportunidade para juntar minhas coisas e me mudar, o que eu fiz. Depois de organizar minhas coisas, coloquei as chaves de casa na mesa da cozinha, junto com os papéis do divórcio que recebi do advogado de divórcio na semana passada, e parti. Bloqueei os números de minha esposa e minha mãe, e qualquer comunicação que eu tenha com minha esposa daqui para frente será feita por meio do meu advogado. Quanto à minha situação de moradia, vou ficar na casa de um amigo por 1 ou 2 semanas, mas espero estar em meu próprio lugar alugado antes do Natal. Não falo com meus pais há algumas semanas, da última vez que falamos, foi por mensagem de texto, e eu tentei dizer à minha mãe, em detalhes explícitos, as coisas que minha esposa estava dizendo em suas mensagens para o guarda-casacos. Por que isso me machucou tanto e por que não acredito que tenha sido a primeira vez dela fazendo isso? Com todo o comentário sou ótimo em guardar segredos e, portanto, nunca mais poderia confiar nela. Minha mãe respondeu por mensagem de texto dizendo que não podia falar comigo quando eu estava assim, e que me deixaria esfriar. Ela tentou me ligar alguns dias atrás e eu ignorei a ligação, e, como disse um pouco mais acima, desde hoje bloqueei o número dela. Me sinto tão desapontado com meus pais, e neste momento, quase parece pior do que a traição original de minha esposa. Da maneira como estou me sentindo agora, acho que nunca mais vou falar com eles. Acho que em tempos de dificuldade, você procura que sua família seja forte por você, que seja um apoio e uma rocha para você, o errado, aquele que foi prejudicado. Meus pais foram fracos, me fizeram sentir como o errado, como se eu estivesse exagerando, e como se eu fosse o culpado por estar destruindo essa família, mas não sou. Nunca pedi a eles que movessem montanhas por mim, apenas para tirar minha esposa traidora de casa, e eles fizeram a escolha deles. Meu pai também teve a chance de tomar uma atitude por uma vez em sua vida e se posicionar a meu favor, mas não o fez. Você faz suas escolhas e vive com elas, suponho. Lendo alguns dos comentários aqui em minhas postagens anteriores, as pessoas têm dito coisas como: desisti tão facilmente, estava procurando uma saída e não amava minha esposa porque não tentei o suficiente para salvar as coisas, mas não é verdade. Eu amava minha esposa mais do que qualquer outra pessoa na Terra e fiquei arrasado quando descobri o que ela estava fazendo. Acho que todos nós temos limites, e uma vez que esses limites são ultrapassados, as coisas mudam de forma irreparável. Quando li aquelas mensagens horríveis, algo mudou dentro de mim, deixei de amá-la, como se tivesse sido despertado de um feitiço nos filmes. Qualquer coisa tentada depois disso é apenas adiar o inevitável.
Devo dizer que estou interessado em toda a dinâmica de seu relacionamento agora que estou fora. Será que meus pais vão continuar apoiando-a sabendo que isso acabou com o relacionamento deles com o filho? Quanto a mim, adoraria viajar. Minha esposa odiava voar, então a maioria de nossas férias era no sul da Inglaterra, então seria ótimo viajar para o exterior novamente. A última vez que estive no exterior foi aos 20 anos em uma viagem com amigos na Grécia, há 13 anos. Adoraria conhecer um pouco da América, então, assim que esta pandemia se acalmar, definitivamente tenho os Estados Unidos em mente. Quarta-feira, 26 de maio de 2021. Já se passaram mais de 7 meses desde que postei pela primeira vez no Reddit. Sinceramente, achei que aquilo seria o suficiente, pois não precisava de mais conselhos. Eu havia tomado minhas decisões e feito o que disse que faria, mas recebi uma ligação hoje de manhã que me arrastou de volta para o atoleiro. Mudei-me a 15 milhas de distância, troquei meu número de telefone e ainda estou no processo de divórcio de minha esposa. Ela ignorou completamente todos os pedidos de cooperação do meu advogado de divórcio, o que dificultou as coisas. Agora estamos no processo de entrar com um pedido de serviço presumido e tentar que ela seja oficialmente intimada pelos tribunais. Se ela continuar a ignorar, posso prosseguir com o divórcio sem a participação dela. Bem, esta manhã, enquanto estava no trabalho, recebi uma ligação de meu amigo me dizendo que meu pai estava tentando entrar em contato, já que minha mãe não está bem e se eu permito que ele dê meu número. Eu disse que estava bem e meu pai me ligou para dizer que minha mãe está no hospital, ela está estável, mas não está muito bem. Obviamente, fiquei chocado, pois não ouço a voz do meu pai há tanto tempo, e foi também a situação mais emocional que já ouvi. Ele me disse que minha mãe realmente quer me ver, então eu deveria encontrá-lo no hospital esta noite e ir vê-la com ele. Eu disse que estava bem e combinei de encontrá-lo do lado de fora do hospital. Acabei indo para a casa do trabalho, pois não conseguia me concentrar, e estou subindo pelas paredes aqui, imaginando se tomei a decisão certa, imaginando se estou prestes a ser arrastado de volta para esse espetáculo de horrores do qual fugi. Nunca me senti tão nervoso na minha vida e a falta de controle que tenho sobre a situação fez minha mente girar em muitas direções diferentes. Sinto que estou entrando em um prédio em chamas de olhos vendados, sem saber onde estão as saídas. Por que ela quer falar comigo agora? Ela teve uma mudança de coração? A menos que ela também tenha passado por uma transformação de personalidade enquanto esteve lá dentro, acho isso improvável. Minha esposa estará lá? Não tenho interesse em vê-la novamente. Ainda estou chateado com o que aconteceu entre eles e com a forma como eles tomaram o partido da minha esposa traidora em vez do meu. Tenho oscilado em minha cabeça sobre ir ou não, mas vou. Também pensei em ver se ela gostaria de conversar por telefone, mas não tenho certeza se ela faria isso ou mesmo se está bem o suficiente. Sinto que sou o vilão aqui que posso ter causado isso ao sair. Como você lidaria com isso? Sábado, 29 de maio. Peço desculpas pela atualização tardia, passei os últimos dias tentando digerir o que aconteceu e como me sinto. Então, acabei indo para o hospital na quarta-feira à noite depois de muita hesitação. Eu estava prestes a desistir no último minuto, pois senti meu ânimo desmoronando, mas eu precisava de algum encerramento e sabia que não me perdoaria se não fosse e algo acontecesse. Quando entrei no estacionamento do hospital, tive essa sensação surreal de paranoia e meio que esperava que minha esposa saltasse de trás de uma moita ou algo assim. Encontrei meu pai na entrada e foi bem estranho, pois ele tentou me abraçar e eu disse que não, depois disse que se minha esposa estivesse aqui de alguma forma, eu estava prestes a sair pela porta. Ele me assegurou que ela não estava e fomos para o setor onde minha mãe estava. Quando vi minha mãe, tomei o maior susto da minha vida, pois ela parecia que tinha se metido em uma briga. Nunca a vi tão frágil. Ela tem um olho roxo grave, também muitos hematomas em um lado do rosto. Ela levou uma queda grave, quebrou 2 costelas, despedaçou o cotovelo e bateu um lado da cabeça no chão. Então, cotovelo, costelas e depois a cabeça nessa ordem, enquanto ela caía. Ela parecia zumbi, mas melhorou quando me viu. Ela me disse o quanto sentiu minha falta e que não tinha certeza se me veria novamente. Eu disse a ela que se ela realmente quisesse entrar em contato comigo, poderia ter feito. Conversamos um pouco sobre o que exatamente aconteceu e como ela ficou caída por algumas horas antes de meu pai encontrá-la. Também que ela estava determinada a voltar ao normal e consertar as coisas comigo. Eu mencionei minha esposa e que eu estava pressionando pelo divórcio, mas ela estava ignorando as cartas ou não as estava recebendo, então perguntei se ela ainda estava na casa. Minha mãe admitiu que sim e meu pai começou a parecer desconfortável, eu apenas olhei para o lado com nojo. Minha mãe começou a dizer o quanto minha esposa está perdida sem mim e que ela não está bem. Eu soube então que nada mudará, ela não teve uma epifania ou está vendo as coisas de uma nova perspectiva, ela apenas quer o status quo de volta.
Ela disse que a casa é meu lar e sempre será, mas eu disse a ela que não a quero. Não significa mais nada para mim e só guarda mais lembranças. Fiquei menos de 1 hora no total. Quando saí, disse que se eu quisesse entrar em contato, faria isso, mas não espere ao telefone para falar comigo, pois você pode esperar um tempo. Quando meu pai me acompanhou até a saída, perguntou se eu manteria contato com ele e eu disse que sim, certo ou errado, eu não sei, o tempo dirá. Quando cheguei em casa, minhas emoções estavam um pouco confusas, de tristeza a raiva, mas estou feliz por ter ido. Não pude deixar de pensar também na minha esposa e no que ela já significou para mim, isso nunca deixará de doer. Quando penso em tudo o que aconteceu nos últimos 7 meses, honestamente, não parece real. A rapidez com que tudo desmoronou foi simplesmente surpreendente. Eu sei que a vida vem rápido, especialmente quando você não está prestando atenção, e eu não estava prestando atenção. Foi pura sorte que descobri que ela estava tentando me trair, uma coincidência cósmica, nada mais. Nunca vi os sinais ou juntei tudo, só vi algo no relógio dela e isso destruiu minha vida. Agora sei que não foi a única vez, sei no meu coração, vejo que ela é e não sinto amor por ela, apenas desprezo. Sinto que ela roubou os melhores anos da minha vida, quando penso em todos os bons momentos, eles estão apenas amargos, parece a vida de outra pessoa, não a minha. Meu amigo estava dizendo que eu deveria procurar um terapeuta ou algo assim para tentar deixar tudo sair, caso contrário, isso mudará fundamentalmente quem sou e a maneira como construo relacionamentos no futuro. Isso é algo que pretendo fazer, pois me sinto um pouco quebrado por dentro. Os últimos 7 meses foram os piores da minha vida, mas prefiro que tenham acontecido do que ter sido mantido no escuro. Estou apenas magoado por ter acontecido do jeito que aconteceu, mas você não pode escolher a maneira como alguém te passa para trás, suponho, você só tem que aprender com isso. Lembro de ter lido que a lealdade é o traço de caráter mais subestimado, e agora eu vejo isso. Provavelmente porque você não sabe realmente se alguém é verdadeiramente leal a você até que, bem, eles não sejam. Não é algo com o qual você lida todos os dias, mas agora, mais do que nunca, eu sei o quão importante é esse traço. Terça-feira, 20 de julho. Olá, então pensei em fazer uma atualização em relação ao meu post anterior, já que muitas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, estou agora na reta final do divórcio com minha esposa. Ela assinou os papéis do divórcio e os enviou para o meu advogado de divórcio, então agora só restam formalidades. Ela me enviou uma mensagem através do meu pai, onde ela disse que sente muito por não me deixar seguir em frente, que ela achava que poderia salvar as coisas, mas agora sabe que não pode, e que precisa seguir em frente pelo seu próprio bem-estar. Agradeci por ela ver sentido nisso. Ela não quer nada no divórcio e disse que vai sair de casa assim que puder se reerguer, o que está tudo bem para mim. Quanto à minha mãe, eu ainda não falei com ela, mas meu pai disse que ela está indo muito melhor depois de sair do hospital e recuperar um pouco de normalidade. Não sei como as coisas vão se desenrolar com eles, mas eu disse que se a casa for para ser minha, então quero que coloquem meu nome agora, para me dar alguma segurança, depois podemos começar a tentar construir pontes. Vamos ver como isso se desenrola. As maiores batalhas à minha frente estão na minha cabeça e em tentar superar tudo o que aconteceu. O cérebro é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo assustador. Para te dar um exemplo, ainda posso sentir o gosto dos trufas que comi, e depois vomitei, na casa da minha avó quando tinha uns 5 anos. Nunca mais comi trufas, mas ainda posso sentir o gosto dessas malditas coisas 30 anos depois quando penso nisso. O que estou tentando dizer é que não quero guardar pensamentos, sentimentos e opiniões sobre tudo o que aconteceu 30 anos no futuro. Não quero ser uma daquelas pessoas mais velhas que tiveram tudo de bom tirado delas pela dor da vida. Você costuma ouvir falar dessas pessoas, como costumavam ser boas, gentis ou engraçadas, mas em algum momento tiveram experiências que as mudaram para sempre, tornaram-nas em pessoas que nunca quiseram ser, e tudo o que resta é dor. Não quero ser essa pessoa, tenho que deixar essa dor ir embora antes que me consuma. Comecei a fazer terapia e falei com uma psiquiatra, tanto por telefone quanto pessoalmente, e isso me ajudou muito a falar abertamente sobre tudo, mesmo que seja por pouco tempo. Minha psiquiatra também disse algo que realmente mexeu comigo. Quando eu estava reclamando de como meus melhores anos haviam ficado para trás, ela disse que seus melhores anos são os anos que você tem pela frente. O que acho que ela quis dizer é que o passado já se foi, ele não existe, exceto em sua mente, mas o aqui e agora existe e você pode escolher aproveitá-lo ao máximo ou viver em um passado que não é real para ninguém além de você. É definitivamente uma frase que vou tentar lembrar quando me sentir para baixo. Eu disse em um dos posts anteriores que queria viajar e finalmente isso está acontecendo. Meu amigo se comprometeu a me acompanhar e estamos reservando um voo para Nova York no início de outubro por uma semana. Estou realmente ansioso,
Sempre quis ver Nova York quando as folhas mudam de cor, me lembra aquele filme Mensagem para Você. Quero que isso seja apenas o início das minhas aventuras em termos de viagens. Quero que minha segunda metade dos 30 seja repleta de memórias de escapadas no exterior. Bem, esse é o plano de qualquer maneira. Tudo que sei é que, pela primeira vez em muito tempo, estou acordando com uma esperança no coração e andando com um ânimo renovado. Se isso não é progresso, então não sei o que é. Quarta-feira, 27 de outubro. Bem, já se passou um ano desde o meu primeiro post no Reddit, então pensei que seria apropriado dar uma última atualização e encerrar as coisas aqui. Primeiro as coisas mais importantes, estou agora oficialmente divorciado. Parece que um peso foi retirado, mas também é um fim definitivo para o que foi quase um terço da minha vida. Na verdade, vi minha ex-esposa pela primeira vez desde dezembro passado enquanto entrava em uma loja no centro da cidade cerca de um mês atrás, depois de visitar um amigo. Ela estava abrindo a porta para sair exatamente quando eu estava entrando. Ambos estávamos usando máscaras, mas percebi que era ela e imediatamente fizemos contato visual. Ela murmurou algo que não consegui entender, depois ficamos olhando um para o outro por alguns segundos, e então entrei na loja. Enquanto eu estava andando pela loja, um sentimento de tristeza profunda me envolveu e eu tive que levar um minuto para me recompor. Isso apenas mostra que tudo o que é preciso é um olhar para você se sentir de volta ao ponto de partida. Sinto falta dela? Não. Sinto falta da pessoa que eu achava que ela era, mas essa pessoa não existe mais, se é que existiu. Eu não desejo a ela mágoa ou dificuldade, realmente não desejo, só me recuso a seguir em frente com ódio no coração, a única pessoa que isso sobrecarregaria a longo prazo sou eu. Também descobri com a namorada de um amigo que ela tinha certeza de ter visto minha ex-esposa do lado de fora de um pub na cidade, toda envolvida com outro cara, há alguns anos. Aparentemente, ela nunca disse nada para mim, ou para meu amigo, porque não tinha certeza se era ela e não queria se intrometer. Estou extremamente irritado com ela, pois poderia ter usado essa informação anos atrás, não é conclusivo, mas poderia ter confirmado se ela estava saindo naquela noite, etc., e teria me poupado muita dor no longo prazo. Agora entendo por que nunca gostei dela. Uma das razões pelas quais queríamos reservar um voo para Nova York em outubro, além de querer ver no outono, era que a proibição de viagens entre os Estados Unidos e o Reino Unido deveria ser suspensa em setembro para viajantes totalmente vacinados. Infelizmente, isso foi adiado para 8 de novembro, o que colocou nossos planos em espera. Meu amigo também não pode tirar folga do trabalho até o ano novo, então se eu for, terei que ir sozinho, o que é um pouco chato, já que estávamos ambos comprometidos em ir juntos. Estou bastante decidido a ir no ano novo com ele, embora tenha que pensar mais cuidadosamente nas coisas. Uma coisa que essa pandemia tem consistentemente sido capaz de fazer é jogar bolas curvas, então realmente não posso reclamar ou dizer que estou surpreso. Vou chegar lá, no bom ou no mau sentido, este é apenas o começo da minha jornada, lembra-se? Estou tendo dificuldades quando se trata dos meus pais, pois tudo o que sinto em relação a eles é completa apatia. Estou tendo um momento difícil para sentir qualquer coisa, não importa o quanto eu tente, não acho que isso vá mudar. Meu pai tentou reconstruir o relacionamento novamente, mas eu simplesmente não me importo mais. Isso pode soar duro, mas é a verdade. Eu disse no meu último post que queria que eles colocassem a casa no meu nome, embora não tenha seguido em frente com isso. Acho que estava apenas com raiva na época e queria afirmar alguma dominação no início de nossas conversas, mas eu realmente não dou a mínima para essa casa. De qualquer forma, não mudaria nada, não pode voltar atrás no tempo, a menos que tenha se transformado em uma casa viajante no tempo desde que parti, ou evitar o que eles fizeram. É apenas a triste consequência das escolhas que eles fizeram. Para quem está pensando em perdoar um traidor, por favor, não o façam, eu imploro. Você está batendo em um cavalo morto. Não seja aquela pessoa, lutando desesperadamente para apagar os incêndios iniciados por seu parceiro trapaceiro enquanto eles os reiniciam com alegria. Sinto-me mais forte do que nunca depois de tudo o que aconteceu, e depois de ler muitos fóruns de apoio à infidelidade no último ano, que você está se preparando para um mundo de dor se não cortar suas perdas. Uma história bastante relevante, mas no início do ano, tive uma experiência realmente assustadora quando cortei a parte de trás da perna da minha calça em uma lixeira de metal. Eu nunca percebi que isso causou um corte até que cheguei em casa e quando fui para a cama à noite, me senti meio estranho. Acordei por volta das 2 da manhã e minha perna estava pulsando, me senti mortalmente doente, estava vendo em dobro, tonto e alternava entre uma febre severa e calafrios. Entendi imediatamente que poderia ser sepse, então liguei para uma ambulância, que eles disseram que demoraria 2 horas ou mais, já que era uma sexta-feira à noite e no auge da Covid, e meus pensamentos estavam fazendo voltas à velocidade da luz em minha cabeça enquanto eu hiperventilava como um louco. Você sabe a única coisa que me acalmou quando eu estava pirando?
Aceitei que talvez estivesse prestes a morrer e, por algum motivo, simplesmente não senti medo mais. Não sei se foi o estado de espírito de aceitar o destino, mas quando aceitei que poderia ter acabado, todas as permutações saíram da equação e tudo ficou muito simples e calmo. Tenho pensado muito nisso ultimamente quando penso sobre traição, me sinto muito parecido. Você precisa aceitar que o que você teve acabou, já era se alguém está disposto a saquear tais profundezas e apunhalar você pelas costas tão impiedosamente para sua própria gratificação. Lutar nessa batalha sem chance de vitória é nobre e tudo mais, mas quando você está urinando contra o vento com probabilidades de loteria de sucesso, vale a pena? Vale a dor? Eu não acho. Eu entendo que todo mundo tem suas próprias situações com filhos etc., mas algumas lutas são simplesmente tolices. Aceite que acabou e as coisas ficarão mais claras rapidamente, essa é apenas a minha visão. É só depois de perdermos tudo que somos livres para fazer qualquer coisa. Tyler Durden, Clube da Luta. É engraçado, eu não escrevo sobre meus pensamentos e sentimentos desde o ensino médio, trabalho em telhados para viver. No entanto, essa experiência trouxe à tona esse lado em mim, um lado que eu praticamente havia esquecido que existia. Se algo bom veio deste fiasco, é que não vou mais engarrafar as coisas. Foi catártico para mim colocar as coisas para fora e ver o quadro geral da minha situação. Escrever as coisas me ajudou mais do que eu imaginava, então é algo que vou continuar a fazer, mesmo que seja apenas escrever para mim mesmo em um diário ou bloco de notas. Eu acredito que existem momentos em sua vida, quando tudo está dito e feito, que você pode marcar e dizer, as coisas estavam em uma faca de 2 gumes naquele dia e poderiam ter ido de qualquer maneira. Fico arrepiado só de pensar no que teria acontecido se eu não tivesse procurado ajuda aqui ou visto aqueles passeadores de cachorros. Provavelmente eu teria ficado completamente bêbado, à beira da morte em algum buraco, ou na prisão por atirar em Darren, também conhecido como guarda-roupa, direto pela janela dele depois de passar por sua casa como um tornado. Honestamente, no entanto, me assusta pensar onde eu teria acabado se as coisas tivessem dado errado. Eu não estava em um bom estado, e estar bêbado, envergonhado e incandescente de raiva é uma combinação que pode causar caos de qualquer maneira que você corte. No final, estou apenas feliz por ter saído do outro lado sem me machucar ou machucar alguém. A maioria dos meus posts foi sobre os detalhes do que estava acontecendo, no entanto, acho que os últimos foram mais sobre como me sinto em relação ao que aconteceu. A traição apenas gera pensamentos tão apaixonados e invasivos, não há ação na Terra igual a ela. Ser apunhalado pelas costas por pessoas que você ama? De muitas maneiras, é único, e as emoções que você sente depois disso, da mesma forma, são igualmente únicas. Então, obrigado por me ouvir. Eu disse em meu primeiro post depois de descobrir que me senti uma pessoa pior do que ontem. Bem, depois de tudo o que aconteceu, eu me sinto uma pessoa mais forte também. Obrigado por ler minha história. Muito obrigado por assistir, comente sobre a história, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.